Olá, pessoal. Falar aqui um pouco hoje de algumas percepções sobre culpa materna. Esse assunto é um assunto que surge quando se fala de maternidade, né? Com as recém-mães, com as mães de crianças maiores. Sempre surge assim, né? Ah, e a culpa materna, né? Que muita gente fala assim: nasce a mãe, nasce a culpa, né? É como se fosse assim automático, né? E é um sentimento, assim, que realmente surge, assim, voluntariamente, né. Eu senti, muitas mães sentem, e eu percebo, assim, que é um sentimento que a gente, como mãe, precisa trabalhar ele e olhar para ele, assim como todos os sentimentos, né. Mas eu percebo que essa culpa materna, ela não nos auxilia, assim, na nossa maternidade. E na construção da nossa maternidade. Eu digo isso por quê? Porque ela gera uma autocobrança muito grande nas mães, assim, né? Porque tem mães que se culpam por tudo, como se tudo tivesse no nosso controle, né? E a gente sabe que não está. E às vezes acontece alguma coisa com a criança que está sujeito a acontecer mesmo, a criança caiu, ou a criança, o bebê não está dormindo o que a mãe esperava que ele dormisse. Ou, assim, tudo que acontece com a criança, que não é o esperado, tem mães que se culpam muito, né? E eu vejo que isso é prejudicial para a própria saúde mental da mãe, e é uma coisa que precisa ser falado, né? Porque nós somos mães, mas nós não somos seres humanos perfeitos, né? E é como se a mãe tem que ser perfeita, né? Essa idealização da mãe, né? Como se a mãe fosse um ser acima, né? Do ser humano, assim, não fosse humana, ela não tivesse o direito de errar, né? Então, quando não há essa culpa interna, às vezes há uma culpabilização da mãe por quem está ao redor, né? A gente ouve, ah, quem que é a mãe dessa criança, né? Não se ouve tanto assim, quando acontece alguma coisa, quem que é o pai dessa criança, né? A primeira a ser culpabilizada por qualquer coisa é a mãe, né? E mesmo que seja um sentimento, assim, que surja involuntariamente, eu acho que a gente precisa transformar esse sentimento na nossa maternidade, porque às vezes a mãe deixa de fazer diversas coisas para ela, de resgatar a sua individualidade, de fazer uma rotina de autocuidado por culpa. Porque ela se culpa de ter que deixar o filho algumas horas com uma terceira pessoa para ela fazer alguma coisa para ela para ela iniciar um projeto, para ela. Ai, mas eu tenho um bebê muito pequenininho e eu não posso ficar longe dele nem uma hora, nem para fazer assim uma meditação guiada, porque isso não é legal, entendeu? Então é como se fosse assim um martírio para a mãe, né? Essa culpa. Então eu acho que a culpa materna, ela precisa ser trabalhada, né, na nossa maternidade e de uma forma que a gente se livre dela, né? Porque a culpa em si, ela não acrescenta, né? Porque nós temos o direito de errar como ser humano e aprendemos com esses erros, né? Com a observação desses erros. E nos culpar por coisas, às vezes, que não são erros, que são prioridades do momento, não é saudável, né? E acolher esse sentimento, mas ao mesmo tempo transformar ele. Porque essa maternidade, nossa, maternidade, qualquer mãe é uma construção, né? É uma construção diária. Então, é preciso a gente olhar essa culpa materna de frente, assim, enfrentar esse sentimento e transformá-lo, porque não é um sentimento que nos acrescenta na nossa construção como mães que somos, né? Então é isso. E você já sentiu culpa? Quem nunca, né? Quem nunca sentiu a culpa materna, né?